Olá, bom dia. Já vamos começar. Só estou recepcionando aqui os alunos. Daqui a pouquinho eu faço a chamada. Então, vou compartilhar com vocês a tela para darmos sequência, ao que nós vínhamos estudando ontem. Nós começamos ontem o estudo da morfossintaxe, né? O que é morfossintaxe? É a relação entre a morfologia, o estudo da forma das palavras, ou seja, a classificação das palavras em classes gramaticais, e a sintaxe, que é o estudo da função que as palavras exercem dentro de uma oração. Então, nós vimos que existe diferença entre a classificação morfológica e a classificação sintática. E hoje vamos testar nossos conhecimentos verificando o quanto nós lembramos em relação à classificação morfológica, ou seja, a classificação individual das palavras. Para isso, eu vou passar um texto e vou mencionar algumas palavras e vocês vão me ajudar a classificá-las, ok? Então, deixa eu só receber mais alunos que estão chegando para fazermos isso. Mas antes, vou aproveitar que já chegaram mais alguns e fazer a chamada. Então, vamos à chamada. Mês de fevereiro. Ana Elisa está presente? Presente. Ana Carolina. Aike. Presente. Gabriel Fontinelli. Guilherme Moura. Gustavo Henrique. Hernando. Isabela. Presente. Isabelle. Presente. Israel. Presente. João Antônio. Laisa. Presente. Lucas. Aqui. Nayara. Presente. Raquel. Presente. Stephanie. Presente. Vivian. Fernanda. Presente. Isabela. Arthur Prats. João Lucas.
Alice. Presente. Mateus. Presente. Certo. Então, a chamada está feita. Se algum estudante chegar ainda, né, em tempo, eu acrescento aqui a lista de frequência. Ops, onde eu parei aqui, onde está a minha... Perdi vocês, gente. Achei. Bem, então nós vamos agora... Deixa eu ver o chat aqui. João Lucas, deixa eu ver se eu coloquei presença, João Lucas. Ah, sim, João Lucas, tá. Corrigi aqui. Então, alguns estão chegando ainda. Vou acrescentar a lista. Arthur. Ok. Bem, pessoal, então vamos à leitura do texto. Vou compartilhar com vocês a tela desse texto, porque ele está na internet. Eu não sei se vocês conhecem, vão aparecer aqui algumas propagandas, mas a gente ignora. Esse site me agrada muito, que é o site Aventuras na História, né? Alguém conhece a história da rainha Elizabeth Bathory, ou Isabel Bathory? Já ouviram falar nela? Não. Não? É uma história falar, muito... mas eu nunca pesquisei sobre. Já ouviu falar, né? Então, primeiramente, vamos ler e depois fazermos análise morfológica. Então, eu vou ler em voz alta, porque aí vocês podem acompanhar junto comigo. Condessa sangrenta, a mais sádica serial killer da história. Elizabeth Bathory viveu entre os séculos 16 e 17 e matou cerca de 650 camponesas, assustando milhares com seus atos vis. Então, então nós temos a chamada, né? Geralmente a chamada é sensacionalista, né? É espalhafatosa. E nós temos aqui o retrato da Elizabeth Bathory. A Hungria vivia uma época de terror. Jovens eram sequestradas e jamais voltavam. O sistema feudal concedia impunidade e grande poder aos monarcas. A região ainda passava por uma guerra religiosa entre protestantes e católicos. Como se não fosse bastante, o cenário foi palco das atrocidades da maior serial killer da história, a Condessa Sangrenta. Elizabeth Bathory nasceu em 1560 em Bairbator, uma cidade localizada na Transilvânia, atual Hungria. De origem nobre, sua família protestante possuía um estimado valor social e exercia uma forte influência na sociedade. Aos 15 anos, Elizabeth casou com seu primo, o príncipe Ferenc Nadasdy. Acredita-se que ele tenha sido responsável por introduzi-la às técnicas de tortura,
posteriormente utilizadas em seus cruéis atos. Então, geralmente, a pessoa que vai exercer tortura e determinados comportamentos sádicos, né, supostamente ela própria é vítima desses tratamentos e passa a reproduzi-los. Ferenc Nadasdy passava muito tempo fora de casa. Ele era conhecido por seu excelente trabalho no campo de batalha. Elizabeth, então, precisou assumir o comando das propriedades da família. Os rumores de que seus servos eram punidos severamente começaram a circular. Os crimes da condessa atingiram seu auge após a morte do marido, quando ela tinha 40 anos. Bathory atraía garotas jovens, entre 10 e 14 anos, e virgens para seu castelo, onde as torturava e matava. Cerca de 650 meninas foram mortas pela serial killer, o maior número atribuído a uma assassina mulher na história. Após seduzir as camponesas, em sua maioria moradoras do vilarejo, para sua fortaleza, com a promessa de trabalho como servas domésticas, a proposta logo se transformava em uma cena de horror e as mutilações tinham início. Dedos cortados, agulhas cravadas embaixo das unhas, espancamento com porretes e açoites farpados, queimação das mãos e banhos gelados em climas de extremo frio eram algumas das formas de tortura executadas pela condessa, segundo os arquivos históricos da cidade de Budapeste. Então, não é achismo, né? São registros históricos que dão conta realmente da existência. Então, aqui, mais um retrato da condessa, né? Da condessa sangrenta. E ela tinha mesmo cara de má, né? As sessões sádicas de abuso terminavam com as garotas morrendo de fome ou congeladas, para então ocorrer a mórbida tarefa que deu o apelido de Condessa Sangrenta para Elizabeth Bathory. A assassina se banhava com o sangue de suas vítimas, em uma tentativa de retardar o envelhecimento. Esse aspecto, gente, é interessante observar, porque a ideia da beleza, o culto à beleza, a juventude eterna, né, não é prerrogativa da nossa época. Os nossos antepassados já tinham essa preocupação, o medo do envelhecimento. Né? Um exemplo claro é Cleópatra, a rainha do Egito, que tomava banho de leite de cabra, né? Enchia então a banheira com leite de cabra e ali se banhava. Havia rainhas que tomavam banho de ouro, né? E havia, no caso de Elizabeth Bathory, o banho de sangue. E é curioso que ela tomava banho de sangue de jovens, né? Justamente porque, na crença de que ela, ao tomar banho com sangue dessas jovens, ela própria se tornaria jovem também. Como se deu o julgamento e morte de Elizabeth Bathory? No início de 1600, os boatos sobre a condessa se agravaram e uma queixa pública foi apresentada contra ela na corte de Viena. Entretanto, apenas em 1610, as autoridades húngaras deram início a uma investigação. O rei Matias II designou Gheorghe Thurzó, o palatino da Hungria, para comandar a operação. Foram coletados cerca de 300 testemunhos de nobres, servos, padres e ainda 4 possíveis cúmplices. No final do mesmo ano, 1610, né, Thurzó visitou o castelo de Kastnice, na Eslováquia, casa de Elizabeth e palco dos seus crimes. Lá, acredita-se que ele encontrou restos de cadáveres e uma sala de tortura. Uma das lendas sobre a Condessa Sangrenta afirma que o palatino
pegou-a em flagrante banhando-se de sangue, mas não há documentos que sustentem a história. Então, esse aqui é o castelo dela, gente. Olha que bonito. Quer dizer, para a época é bonito, né? Mas já está em ruínas. Com a confirmação de que Báthory era culpada, o rei Matias sugeriu que ela fosse condenada à morte, juntamente com seus cúmplices. Porém, por ser proveniente de uma família importante da nobreza, a reputação de todos os membros da linhagem poderia ser manchada. A condessa foi condenada à prisão perpétua em um quarto de seu castelo, e seus parceiros Dorothea Sentes, Iona Jó, Catarina Benicá e Janus Uivari foram sentenciados à morte na fogueira. Então veja que sempre a corda arrebenta para os mais fracos, né? Como ela era de família nobre, recebeu um certo benefício. Algo parecido com o que aconteceu, quer dizer, guardadas as devidas proporções, algo parecido com o que aconteceu na Inconfidência Mineira, né? Quando o conchavo pela Inconfidência foi descoberto, graças à delação premiada, né, do Joaquim Silvério dos Reis, e os nobres não sofreram consequências, e Tiradentes, que era pobre, este sim foi enforcado, né? Por 4 anos, a Condessa Sangrenta permaneceu imóvel, pois sua prisão era um buraco na parede, onde apenas pequenas aberturas para ventilação e para passagem de alimentos. Em 21 de agosto de 1614, foi encontrada morta. A localização de seu corpo é desconhecida. Serial killer ou vítima de conspiração? Alguns autores afirmam que os crimes de Elizabeth foram frutos de rumores infundados, pois ela era extremamente rica e influente em uma época em que as mulheres não poderiam apresentar nenhum tipo de poder. Doutora Irma Zadesky Cardos afirma que os procedimentos levantados contra Báthory eram motivados politicamente e que os corpos encontrados foram falsificados. Ainda assim, Báthory foi eleita pelo livro dos recordes, o Guinness World Records, como a assassina mais prolífica, ou seja, de maior quantidade de todos os tempos. Então, essa é a história, né, com requintes de crueldade da Condessa Sangrenta, né, que assassinava jovens com a intenção de se apossar de seu sangue. Bem, vamos então fazer a classificação morfológica de algumas palavras, não é? Temos aqui a palavra sangrenta. A qual classe de palavras pertence sangrenta? Adjetivo. É um adjetivo. Muito bem. Sangrenta é um adjetivo. E vejam que pertence à classe de palavra variável. Nós vimos ontem que existem classes de palavras variáveis e classes de palavras invariáveis, né? Alguém pode dar um exemplo de uma classe de palavra invariável? Qual classe de palavra é invariável? Preposição. Preposição, muito bem. Conjunção, exatamente. Vamos continuar, então, a leitura. Matou. A que classe de palavras pertence? Verbo. É o verbo, muito bem, Israel. Esse verbo está no modo indicativo, né? O que é o modo indicativo? Que indica fatos efetivos. E está em qual tempo do modo indicativo? Passado. Isso, passado, mas nós temos... Pretérito perfeito. Pretérito perfeito, exatamente, porque nós temos 3 tipos de passado, né? O perfeito, que indica uma ação concreta, terminada no passado. O imperfeito, que indica uma ação que ocorreu no passado, mas que nós não localizamos exatamente quando aconteceu. E o pretérito mais que perfeito, que indica um passado anterior a outro passado, né? Por exemplo, pretérito imperfeito.
Eu morava em Tiradentes quando jovem. Veja, eu morava. Não fica claro quando exatamente isso aconteceu. Ah, quando eu era jovem, claro, mas eu fui jovem durante muito tempo, né? Então, parece que é um tempo mais dilatado, mais extenso. É diferente de dizer, ontem eu comi tutu de feijão. É verdade, gente, eu adoro tutu. Então, aqui é um tempo mais específico, ontem, por isso eu usei o pretérito perfeito. E o mais que perfeito nós não usamos na forma tradicional, e sim na forma contraída. Por exemplo, antes de adormecer, eu estudara matemática. Então, houve duas ações no passado, eu adormeci, mas antes dessa ação no passado, outra ação foi realizada, que é estudar, né? Certo? Mas nós usamos o pretérito mais que perfeito na forma que nós chamamos de analítica. Eu tinha estudado, eu tinha comido, eu tinha feito, mas tem o mesmo valor do pretérito mais que perfeito. Exatamente. Vamos continuar, então. Hungria. A qual classe de palavras pertence a palavra Hungria? Substantivo. E é um substantivo simples ou concreto, comum ou próprio? É um substantivo próprio. É um substantivo simples e próprio. É porque os substantivos, nós vamos ver isso mais adiante, né? Os substantivos sempre vão se dividir em duplas. Ou ele é simples ou composto. No caso aqui, simples, porque é apenas uma palavra, né? Hungria. Ele vai ser concreto ou abstrato? No caso, é concreto, porque existe efetivamente, não depende de nós pensarmos para que ele exista, né? Pode ser comum ou próprio. Comum, geralmente são coisas, né? Mesa, cadeira, ou próprio, nomes de pessoas, nomes de cidades, nomes de países, né? E assim por diante. Então, Hungria é um substantivo, certo? Vamos seguir a classificação. Temos aqui, por exemplo, serial killer. Qual é a classificação que nós damos a serial killer? É um adjetivo? Não sei. É um substantivo, é um substantivo acrescido de adjetivo, né? Assassino em série. É uma denominação dada nos Estados Unidos, porque não existe na lei brasileira esse termo, né? Assassino em série. Essa expressão foi dada nos Estados Unidos, salvo engano, a partir dos anos 70 do século passado, né? Então, lá é uma classificação usada pela justiça, pela polícia e tal. A título de curiosidade, para ser um serial killer, no mínimo quantas pessoas um assassino deve matar? Se eu não me engano, 5. É 5, pessoal? Menos, são 3. Né? Então, a partir de 3, a pessoa é considerada serial killer, né? Assassino em série. Então, neste caso aqui, ela teria matado 650 pessoas, né? Então, ela vai muito além dessa cota, né? Bem, vamos continuar. 1560. Que classe de palavras? A que classe de palavras pertence 1560? Numeral?
Numeral, muito bem. Os numerais podem ser classificados em ordinais e cardinais. Ordinais, quando indicam ordem, né? Claro. E cardinal, quando é o próprio número em si. Neste caso aqui, 1560 é ordinal ou cardinal? Cardinal. É cardinal, muito bem, Ike, porque é o nome do número em si. Ordinal é primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Cardinal é 20, 300, né? E ainda existem os números fracionários, né? Um terço, quinto, dobro, triplo, metade, etc. Muito bem. Então, vejam que vocês vão ter facilidade em português no segundo ano, porque é basicamente isso que nós vamos estudar, né? Assumir. Assumir pertence a qual classe gramatical? Verbo. Verbo. E esse verbo está conjugado, Ike? Não, tá na forma não é imperativa, esqueci o nome. Na forma normal dele. Infinitiva, né? Infinitivo. Infinitivo. Isso. Vocês têm aula de inglês, por exemplo, quando o verbo está no infinitivo, ele tem o to na frente, né? To study, estudar. To love, amar. Agora, em português, o verbo fica no infinitivo quando ele termina em ar, ir, né? Significa que ele não está conjugado. Muito bem. Vamos seguir a nossa análise sintática, né? Após seduzir a sua camponesa, em sua maioria, sua. A que classe gramatical pertence a palavra sua? Sua. Eu acho que é um pronome possessivo. Muito bem, é pronome possessivo, isso mesmo. Nós temos vários tipos de pronome, entre eles os pronomes possessivos, né? Então, temos aqui a imagem, né, da condessa Elizabeth Bathory, né? Alguém que gosta de filmes conhece outro caso de serial killer como Elizabeth Bathory? Ou vocês nunca viram filmes desse tipo? Eu não, porque eu não gosto. Tem o Jack Stripador, né, professor? Ah, é verdade, o Jack Stripador no final do século XIX. Era exatamente. A Isabela que disse que não gosta? Eu detesto filme assim, detesto filmes de terror. Ah, ótimo, é muito bem, Isabela. A gente leva susto à toa, para que isso, não é? Muito bem. Eu posso falar, não, mas quando a pessoa faz alguma coisa, assim, que você já sabe que vai dar ruim, você fica xingando ela, que aí você não leva tanto susto. Eu falei, eu não, gente, eu vou prestar atenção no filme, dá não. Exatamente. A pessoa fica prestando, fica xingando, né? Alguém disse que existe uma série cujo nome é inacreditável, né? Uhum. Tem também aquele serial killer dos Estados Unidos que implantava bombas em uns lugares lá doido e saía explodindo os outros. Tem uma série muito doida. Eu não sabia, não. É Mindhunter, acho que é o nome. Tem na Netflix. Mindhunter. Vou procurar, então, né? Bem, vamos continuar aqui. As sessões sádicas. O que é sádico? A qual classe de palavras pertence sádico?
Adjetivo? Adjetivo. É um adjetivo. E geralmente a palavra sádico vem ligada a outra palavra que também é um adjetivo, mas é o contrário, que é masoquista. Masoquista. E de onde vem esse nome, sádico e masoquista? O nome de um escritor, Sader-Masoch, né? Lá do século XIX. Né? Então, temos aqui o sadismo. Mórbida, pertence a qual classe de palavras? Adjetivo também. Adjetivo. E essa palavra mórbida vem de uma palavra do latim, que é morbus, que significa morte. O que é mórbido, então? É tudo aquilo que lembra a morte. Então, uma pessoa que tem hábitos mórbidos, né? Pessoa que gosta, por exemplo, de visitar cemitérios, uma pessoa que gosta de se vestir de preto, né? É considerada uma pessoa mórbida, né? Há inclusive só um parêntese, há inclusive um caso na minha cidade, verídico, né? No interior, só existe um cemitério, né? Na cidade, assim, geralmente. E houve um baile, né? Um baile, uma festa, e havia nesse baile uma moça de branco, toda de branco, muito bonita e pálida, né? Pálida e vestida de branco. Um rapaz, então, chegou a essa moça para paquerá-la, e esse rapaz ficou com ela no baile, né? E ele se ofereceu para levá-la em casa. Naquela época, os rapazes, né, se ofereciam para levar as moças em casa. Então, ele a levou. E quando eles passavam perto do cemitério, do Quicumbi, que se chama, né, o cemitério, que fica bem afastado, ela disse, podemos parar aqui. Ele falou, por quê? Porque eu moro aqui. Ele, onde que você mora? Ali dentro. E apontou para o cemitério. O rapaz correu, mas correu desenfreadamente, assustado. Essa mulher era um fantasma? Sim ou não? Não, né? Não existem fantasmas. Então, o que explicaria o fato dessa moça dizer que morava ali? Ela ser filha do coveiro? É exatamente isso. No interior, o coveiro mora no cemitério, né? Ali no próprio cemitério há uma casinha na qual ele mora. E essa moça, por ser filha do coveiro, morava exatamente ali dentro. Então, só uma curiosidade dessas histórias do interior. Mas continuamos, então, a nossa classificação, né? Envelhecimento pertence a qual classe de palavras? Verbo. Para eu saber se é um verbo, eu preciso conjugar. Tente conjugar envelhecimento, Aike. Eu, envelhecimento. Tu, É envelhecimento. um advérbio, Não, então, professor? envelhecer, que é... Envelhecer é o verbo. E envelhecimento? Um advérbio? O Israel falou que é advérbio. Advérbio vai indicar circunstância, né? É. O que é o envelhecimento? Veja, já dei a explicação. Quando eu coloco um artigo na frente de uma palavra, quando o artigo aparece à frente de uma palavra, essa palavra, né, é um substantivo. O envelhecimento. Então, envelhecimento é um substantivo. E vocês já estudaram formação de palavras? Como as palavras são formadas? Estudou ano passado. Tá. Porque envelhecimento, então, é formado de que forma? Por qual? É formado por derivação ou formado por
ou é formado por justaposição? Veja, é formado por prefixo e sufixo, né? O radical é vel, o prefixo em e o restante é sufixo. Então, aqui nós temos uma derivação prefixal e sufixal, né? Na verdade, é um processo de formação parasintética, né? Porque é necessário que haja um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo, mas isso nós veremos mais tarde, né? Vamos, então, entretanto, pertence a qual classe de palavras? Entretanto, É um pronome? não é pronome, é mais uma preposição, né? Ah, Exatamente. Bem, e vamos então finalizando. A palavra de, a qual classificação pertence o de? Tipo de poder, de poder. Eu ia chutar preposição. Isso, é preposição. Quando vocês forem estudar preposição em português, lembre-se do inglês. No inglês vocês não estudam as preposições, as prepositions, but, for, in, out, né? At, e daí por diante. For, from, né? Aí vocês podem se lembrar no português, porque ajuda. Bem, aqui temos então o caso dessa condessa sangrenta que nos ajudou a rever, né, os nossos conhecimentos sobre classe de palavras. Então, aparentemente, vocês estão com conhecimento bom de classe de palavras. Isso significa que o nosso estudo será facilitado ao longo do segundo ano, né? Temos mais uma aula hoje, e nessa aula nós daremos sequência aos nossos estudos, certo? Então, o tempo aqui está se esgotando já, o tempo já está se esgotando, e eu vou, portanto, encerrar por aqui. Aguardo vocês daqui a pouquinho. Tchau.